Olá, bem-vindo a mais uma live do Plantão Educatrix. Esse plantão foi criado para esse momento que a gente está vivendo de quarentena, para combater a Covid, que está nos fazendo passar por um período de intensa aprendizagem. A gente está tentando adaptar nossos alunos às aulas, que estão completamente à distância. Nós estamos buscando aprender como reformular nossas práticas. Por isso, esse ciclo que batizamos de Plantão Educatrix, igual a nossa revista que você já conhece, nasceu para que a gente pense e repense a educação hoje. Conversando, vamos em busca de caminhos possíveis para as diferentes realidades escolares e para os diferentes níveis de vivência, com inovação no processo de ensino-aprendizagem, com tecnologia, com ensino e avaliação à distância, tanto de professores quanto dos alunos. Nosso objetivo não é transmitir fórmulas prontas, até porque nunca enfrentamos um cenário como este. É sim criar uma rede de trocas de ideias e experiências. Conhecendo outras práticas, podemos achar o nosso rumo. Este webinar é realizado em parceria com a revista Educação, numa transmissão simultânea nas páginas do Facebook e das empresas do Grupo Santillana. Compartilha, UNA, Sistema Farias Brito, Richmond, Moderna, além da página da revista Educação. Ao final dessa transmissão, iremos disponibilizar um formulário, por favor, respondam, para que vocês possam obter o certificado digital e nos fornecer informações importantes para organizar essa live. Hoje a gente está com um tema bastante interessante, que é o tempo. Esse tempo sempre foi tema de muitas discussões que envolvem educação, a qualquer momento, e agora, com esse episódio que nós estamos vivendo, muito mais intensamente, né? O tempo da aula, os tempos das diferentes gerações, a falta de tempo. Esse tema ganha uma dimensão muito grande agora com o tempo de confinamento. Por isso, nós convidamos Wagner Paulo Macali para discutir a gestão do tempo durante e depois da crise. Wagner é natural da Serra Gaúcha, graduado em Filosofia e Teologia, tem especialização em Psicopedagogia e MBA em Gestão Escolar. Atua como gestor escolar há 7 anos e como educador há mais de 20 anos. Atualmente é diretor do Colégio Maria Auxiliadora, da Rede Notre Dame de Canoas. Seja muito bem-vindo, professor Wagner. Abra para suas considerações iniciais, por favor. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que nos escutam. É um prazer, uma satisfação estar aqui para poder discutir essa temática do tempo e dizer que a gente vem de uma aceleração tão grande nas nossas vidas e, de repente, é como que alguém colocasse o pé no freio da máquina, né? E a gente tem que parar e reorganizar a nossa vida. Eu imagino que essa parada, essa reorganização, esse replanejamento da nossa vida esteja sendo complexo para todos nós, gestores, para equipe pedagógica, para professores, para as famílias, para os alunos, e é um desafio novo. E a gente precisa estar abertos, nos ajudarmos para podermos aprender com esse período. Então, compartilho desse momento, estou junto aqui para poder contribuir e aprender junto com todos que estão nos assistindo. Obrigado mais uma vez, Solange, pela oportunidade e a equipe toda da Moderna e da Santillana. A gente que agradece você estar compartilhando suas experiências aqui. E também convidamos para compartilhar suas experiências e para que aprendamos juntos, Zilda Kessel. Zilda é educadora, mestre em Ciência da Informação pela USP e doutora em Currículo pelas Novas Tecnologias e Educação da PUC São Paulo. Atualmente é coordenadora de Tecnologia Educacional da Beacon School. Prazer tê-la conosco, Zilda. Bom, o prazer é meu, agradeço imensamente o convite. Queria dizer que a gente está vivendo um tempo bastante complexo, se a gente puder falar, a complexidade pode ser um dos nomes, e eu acho que repactuar é o outro nome desse tempo, porque tínhamos nós, educadores, escola, pais e alunos, uma série de combinados, uma série de pactos sobre o lugar de aprender, a função de cada um, como é que cada um interagia nesses contextos. E do dia para a noite mudamos todos os contextos, mudamos os nossos papéis e estamos diante dos desafios de continuar ensinando e continuar aprendendo em contextos muito diversos e com papéis um pouco diferentes também. Então eu vim partilhar não só o que eu ando vendo, mas sobretudo as indagações que a gente vem tendo sobre como fazer isso que a gente está fazendo agora
E também o que será das nossas escolas e do nosso trabalho quando voltarmos, porque certamente não vamos encontrar, não seremos os mesmos e não vamos encontrar esse mesmo lugar que deixamos há 5 ou 6 semanas atrás. Tem razão, concordo com você. Nada será como antes. A gente, lembro que quem está participando aqui da live pode fazer pergunta a qualquer momento, eu vou aqui anotando, tem uma equipe que está me ajudando para a gente tentar responder a todos vocês, mas como ainda não chegou nenhuma, eu vou começar aquecendo aqui com as perguntas do tempo, a questão tempo, que sempre foi nosso, como vocês dois já colocaram. Primeiro, vou pedir primeiro para o Wagner abordar a questão de, falta de tempo ou falta de planejamento e prioridades? Olha, a questão do tempo, ela sempre foi muito discutida ao longo da história, né? E eu me lembro quando a Solange me fez o convite para participar dessa live, e eu vi a temática do tempo, e eu me lembrei daquelas duas palavras que diferenciam o tempo, o cronos, né, que é o tempo do relógio, marcado pelo cronômetro, os minutos, as horas, e o tempo kairos, que é um momento oportuno, um acontecimento especial da nossa vida, significativo. E eu gosto de olhar na educação, não só para o cronos, mas especialmente para o kairos, porque é onde a gente consegue qualificar o nosso trabalho enquanto educadores. Então, eu diria, esse momento que a gente vive, ele nos faz pensar que a gente precisa redefinir o planejamento no sentido de aproveitar qualitativamente o nosso tempo. Então, eleger prioridades é muito importante nesse momento. Como eu dizia anteriormente, né, a gente teve que desacelerar do dia para a noite, e isso mexe com o nosso planejamento. A gente teve que reorganizar a nossa vida enquanto educadores, enquanto instituições escolares, uma demanda tão grande que a gente teve, mas eu acredito que a grande prioridade na educação sempre foi, sempre será, e sempre deve ser a aprendizagem do aluno. Então, a partir dessa grande prioridade, a gente pode definir todas as outras, né? Então, enquanto a escola, enquanto os gestores, os professores e as famílias estiverem empenhados para que as crianças, os jovens aprendam, eu acredito que a gente está focando na prioridade certa. Então, as tecnologias, aula presencial, aula à distância, atividades múltiplas, a gente consegue reorganizar quando tem uma prioridade bem estabelecida, né? O foco deve estar na aprendizagem das crianças. E é isso que a gente tem tentado fazer, eu imagino, enquanto escolas de todo esse Brasil afora, né? Escolas públicas, escolas particulares, focar na aprendizagem do aluno. E isso traz tranquilidade para todos, né? Porque a gente acredita que buscando essa grande prioridade, né, no nosso planejamento, a gente consegue encaixar tantas outras coisas que dão sentido a essa prioridade maior. Vou botar um pouquinho mais de lenha na fogueira para a Zilda. A questão tempo sempre foi uma discussão, e agora a gente está, obviamente, muito impactado com essa questão tempo, o tempo dos pais em casa, que a gente já vai entrar nesse assunto, mas o tempo hoje na escola, hoje eu estou dizendo o sempre, o tempo como a escola está organizada, ela responde às necessidades atuais, que necessitam, que demandam metodologias ativas, desenvolvimento de competências, maior colaboração e participação. Essa organização do tempo da escola está respondendo ao que a escola já vinha pedindo a despeito de qualquer confinamento ou suspensão de aulas? Olha, eu acho essa pergunta excelente, e eu também gostei muito de ouvir o meu colega Wagner. Quando a gente está com muitas questões, a gente volta aos gregos, né? Interessante que eu também fui ler a história do Kairos e do Cronos, o Cronos esse que engole o nosso tempo. Eu acho que a escola, ela vem de uma tradição de controle de tempo e de corpos, né? Então, eu estabeleço um espaço específico, a maneira de se comportar ali, divido um tempo em pequenos tempos, com marcas muito claras, e as marcas são claríssimas, com sinais, com sirene, etc., e organizo uma quantidade de conteúdo para aquele tempo, né? A gente vem de uma tradição assim, que tem a ver com a Revolução Industrial, com o controle das atividades e tal. E a escola é herdeira disso e tem uma dificuldade imensa de rever
essa questão do tempo e do tempo cronológico, né, do cronos, esse que nos engole e engole o nosso tempo, para entrar numa perspectiva da oportunidade de aprendizagem. Tanto eu acho que esse modelo é um modelo que já estava em discussão. O ano passado eu tive a oportunidade de visitar escolas inovadoras, a Beacon, onde eu trabalho, me proporcionou essa viagem, e o que mais me impressionou das escolas inovadoras, ok, elas tinham muitas tinham tecnologia, tinha outras disciplinas, trabalhavam por projetos, mas o que mais me impressionou nas escolas inovadoras é que elas tinham uma relação que flexibilizou o tempo. Primeiro, que eu não vi ninguém falando de 50 minutos. Segundo, que eu fiquei bastante impressionada com mais de uma professora me falou, olha, a gente tem mais ou menos um tempo do trabalho, mas toda vez que a gente vê os meninos muito envolvidos no que eles estão fazendo, a gente não usa essa marca de 50 nem de 100 minutos. E eu acho que quando ela falou isso, ela estava falando daquele momento oportuno da descoberta, né? Quer dizer, eu vi uma escola, por exemplo, que tinha uma conversa inicial e depois se trabalhava nos projetos. Eu acho que o controle do tempo, do espaço específico, a sala ou fora da sala, e o controle dos corpos também, se todo mundo, será que todo mundo tem que ficar sentado para aprender em fila ou em grupo? Eu acho que essas questões elas já estavam postas. E aí a gente entra com mais ou menos preparo numa condição muito diversa. E eu acho que a gente ainda, quando voltar a uma certa normalidade, não seremos os mesmos, vai valer a pena a gente olhar o que as crianças aprenderam, o que nós, como professores, aprendemos, no momento que a gente rompeu o tempo, né? O tempo de trabalhar em casa é outro, e a gente tem visto que as escolas que reproduziram isso ipsis literis, com câmera e tudo, tem tido questões, porque o tempo é outro, o espaço é outro e se sobrepõe. Em casa, não tem esse lugar específico, né? O tempo é outro, o corpo é outro, então às vezes, não, mas as crianças não sentaram, bom, mas vamos começar a live. Né? Então eu acho que essas questões já estavam em causa, e a gente está diante de uma situação em que a gente vai poder medir de fato, será que quebradas todas essas coisas muito estruturadas dos 50 minutos, nossos alunos aprenderam? O que eles aprenderam? Eles aprenderam mais ou eles aprenderam menos? Ou eles aprenderam outras coisas que não estavam nem no meu planejamento? Então, Solange, acho que a resposta é sim. Já tínhamos uma questão de tempo, de espaço e de corpo, e agora a gente vai poder medir e rever o impacto dessas mudanças. Obrigada, Zilda. Wagner, rotina. Como estabelecer uma? Agora a gente vai entrar nessa questão da suspensão das aulas. Dentro do espaço escola, a gente segue muito uma rotina Cronos, porque existe toda uma organização que, em termos macros, acho que dito que não vai mudar, porque as pessoas têm a sua organização, mas que já tem caminhado para algumas mudanças. Mas como estabelecer uma rotina hoje com a suspensão de aulas? A Zilda chegou a abordar agora que não é coisa, não é uma transposição do que fazia em termos de horário, que a gente já viu que as escolas estão fazendo isso, estão tendo algumas dificuldades. Como que a gente traz isso para esse momento? Como que eu respeito os tempos, os ritmos de cada um, que é muito próprio do ambiente virtual? Como eu considero isso para elaborar a aula? Como que eu organizo essa rotina? Excelente pergunta, Solange. Eu acredito assim, o professor, ele, da noite para o dia, teve que passar por um organizador de rotinas no espaço onde ele estava bastante seguro, né, onde ele tinha o controle da situação, para ser, na verdade, como que um roteirista, não mais um controlador da rotina, né? Então, isso tudo deve ter mexeu com a segurança do professor. A Zilda trouxe também a ideia de que a sociedade industrial, ela organizou o ensino quase que como a estrutura de uma fábrica, né? A gente já vem discutindo isso na escola há muitos anos, o próprio fato da gente sentar um atrás do outro, de ter um que domina o conhecimento. Então, hoje a sociedade tem questionado muito isso, e a escola tem buscado se reinventar de diversas formas, né? Mas talvez a mudança só do espaço físico não gere mudança na aprendizagem, né? Então a gente precisa ter todo um conceito, uma mudança de paradigmas
Mas essa ideia de quebrar seguranças, esse momento da pandemia trouxe isso muito forte, né? Porque, como eu dizia, o professor, ele tinha uma sala de aula, ele tinha aquele tempo, 50 minutos, 45 minutos, 1 hora, para trabalhar determinado conteúdo, e ele determinava a utilização de uma ferramenta ou duas, ou quadro, ou utilizava o PowerPoint, ou alguma outra maneira, e tinha os alunos sob seu controle, entre aspas, o controle. Agora não, ele passa a ser quase que um organizador de roteiros, né, de aprendizagem, porque ele precisa gravar vídeos, ele precisa estar online para fazer uma live ou uma videoconferência com seus alunos, para tratar um assunto, como a gente está fazendo aqui. A gente também, educadores, teve que se reinventar muito, gestores, porque a gente passa o dia fazendo reuniões à distância. Isso tudo mexeu muito com a gente, né? E essa organização do tempo na escola é algo que tem mexido muito, especialmente nesses últimos tempos, com a ascensão dos recursos digitais, das tecnologias, porque, na verdade, até vinha pensando nesses dias, a sala de aula passou a ser não um espaço físico, presente, mas a ser um espaço virtual agora. Então, o professor, ele precisa dominar uma série de técnicas, ferramentas e ter diversas habilidades para poder chegar na casa do aluno. Então, a escola passou a invadir a casa das pessoas para desenvolver a aprendizagem. Então, isso tudo, com certeza, mexeu muito com a gente, com as nossas seguranças, e vai exigir muito, e está exigindo muito da escola, né? Então, na verdade, o tempo passa a ser da aprendizagem, não aquele delimitado, né? Mas, e não só de acordo com algumas ferramentas, mas é um espectro muito amplo que se abre, não só para o professor, mas para o aluno também e para a escola. Então, provavelmente, né, eu espero que não sejamos mais os mesmos, mas saímos desse momento muito melhores do que a gente entrou, né? A gente foi pego de surpresa e a gente tem muito, está aprendendo muito, né? E é isso que tem nos desafiado bastante, né, Solange? Que assim seja, que a gente saia melhor dessa história tão triste, né? Que assim aconteça. Professor Eduardo Tacto está perguntando sobre o impacto do pós da paralisação na vida dos alunos. Nós fizemos uma live quarta-feira passada com a Thelma Pantano e com a Letícia Ferrari, que eu aconselho que está gravada, que você assista, que ela fala bem essa questão, esse movimento de idas e vindas, o que impacta isso psicológica e emocionalmente. Em relação a tempo, a gente vai abordar um pouquinho desse impacto e a gente já vai chegar no pós, né? A gente está no período pandemia, a gente já fala com vocês. Aí eu queria trazer uma questão para a Zilda, né? A professora Lúcia Cristina M. Salgado, ela está perguntando como mudar o paradigma aula em escolas que têm a sua estrutura muito fragmentada. Essa pandemia é uma oportunidade, esse momento de suspensão de aulas é uma oportunidade para a gente romper esse paradigma? Olha, na verdade, essas mudanças, elas têm uma complexidade, até porque se você vai olhar legalmente, você tem que ir lá quantificar para a secretaria quantas de matemática, quantas de português e tal. Eu acho que esse é o grande desafio, acho que essa experiência fala um pouco sobre isso, né? Porque, por exemplo, escolas que de cara resolveram botar tudo online, tudo de live, descobriram ou perceberam o quase óbvio o seguinte: a possibilidade de concentração das crianças para essas lives deixou claro que elas são muito menores, né? Então, o que eu faço? Esse tempo em que eu tenho a fala e o outro me escuta, ele tem que ser menor, né? Isso eu vi também em escolas inovadoras. Eu acho que essa é uma questão. A outra questão, eu acho que diz respeito ao tempo de planejamento dos professores. Quer dizer, o trabalho dos professores, e essa é uma analogia super interessante, um esportista, ele não trabalha só o dia que ele está competindo, ele passa um tempo grande planejando. E para você conseguir fazer processos mais articulados, mais transdisciplinares, isso diz respeito a um tempo dos professores que não é um tempo na sala de aula, é um tempo de desenhar experiências para as crianças que possibilite você articular, em princípio, competências de disciplinas diversas. Nesse tempo de pandemia, eu tive a oportunidade de voltar a conversar com uma professora de artes, numa escola que eu dava o ateliê a oficina de tecnologia.
E a gente construiu um currículo que se dava arte e tecnologia junto. As crianças, em certas situações, elas diziam, mas isso é aula de tecnologia ou de arte? Estavam postas as competências ali, nos desafios que a gente fazia, mas isso diz respeito a planejamento, e isso diz respeito à flexibilização de alguns processos. Não dá para começar tudo de uma vez, número um, e não dá para abrir mão da linguagem e do conteúdo específico das áreas. Por exemplo, a matemática, ela tem uma linguagem e um saber específico. Isso não significa que você não possa ter situações e projetos em que saberes de matemática e física estejam articulados com outras disciplinas. Qual é a dificuldade dessa virada? A dificuldade dessa virada é compreender o que é o específico e dar o tempo de planejamento para projetos que articulem melhor os saberes e as competências num mesmo projeto de várias disciplinas diferentes. É árduo, é difícil, quem fez ficou feliz, mas não é uma virada do dia para a noite. Quer dizer, não é mexer na grade, mas é mexer no conceito dessa fala que o meu colega de live está dizendo, que é o seguinte, quer dizer, de verdade, o que as crianças precisam aprender? E aí, de verdade, como é que eu posso articular de maneira que o tempo não seja o tempo cronos, que é esse que me engole, eu sempre tenho a sensação de que eu vou ser engolida, porque não dá tempo, é 45 minutos, mas ir para esse tempo da descoberta. Isso, às vezes, não são os 45 minutos. Quer dizer, como é que a gente se estrutura para isso? É um desafio, e eu acho que nesse aspecto diz respeito ao tempo dos professores e diz respeito a uma condição da contemporaneidade, que é o trabalho colaborativo. Precisamos trabalhar juntos para isso. A Soraya Gandarella está colocação, a professora Soraya, ela colocou que era necessário tempo para refletir sobre essa prática, né? E a gente acabou fazendo tudo muito emergencialmente, a gente não teve muito tempo para refletir. Professor Wagner, tem uma pergunta direcionada da professora Rosemary Meirelles da Silva. Ela está falando que está dando aulas na plataforma online, mas ela tem muita dificuldade com as turmas, que nem sempre em casa a gente não tem controle sobre o que estão em casa, acesso à internet, né? E isso, entre outros muitos desafios que o professor tem, de estar disponível o tempo todo, como lidar, como colocar limites, como lidar com esses desafios, que estar migrando para esse espaço virtual. Boa pergunta. Eu vou dar 3 horas para você falar. A gente está buscando caminhos, né? Eu acredito assim que já passamos da 4ª semana que a gente está, ou estamos na 4ª semana de suspensão das aulas presenciais e realizando atividades à distância. E eu acredito que, como nós, na nossa escola, todas as escolas do Brasil estão buscando os melhores caminhos, né? E a gente vem, semana a semana, lançando mão de ferramentas das mais variadas possíveis para poder dar conta do processo de ensino-aprendizagem. Eu acredito que vocês também, que estão nos assistindo, têm se deparado com essa situação. Essa dificuldade que a Maristela relata, ela é muito frequente, né? Como é que a gente vai dar conta de chegar, por exemplo, uma turma de 30 alunos lá do 6º ano, vamos colocar assim, 10 deles provavelmente terão dificuldade de acesso à internet, ou por não terem equipamento, ou por não terem banda larga, ou enfim, ou porque o pai ou a mãe estão precisando utilizar o notebook, tem que compartilhar se tiver um filho ou 2, e aí a coisa complica muito mais, né? Então tudo isso eu acho que pede que a escola seja muito flexível e criativa no uso das tecnologias e das plataformas. É bem importante variar as atividades síncronas e assíncronas, para que a gente não crie dificuldade para as famílias, né? Para as crianças, e isso acaba impedindo o processo de ensino-aprendizagem. E eu tenho defendido também que a gente tire um pouquinho o estresse que está na nossa cabeça de educadores, de gestores e também até de algumas famílias, de que o mais importante de tudo é o conteúdo. Eu acredito que o conteúdo, ele está a serviço da aprendizagem. Quando o conteúdo, o objetivo de aprendizagem, como a Base Nacional nos traz agora, vira fim e não meio, aí a gente se confunde e se perde, né? O fim, a finalidade da escola é a aprendizagem. O conteúdo é meio.
Então, é tudo isso, esse modo de olhar também para a realidade da educação é que vai dizer como a gente vai utilizar as plataformas, né? Eu acho que a gente não pode também sobrecarregar alunos, sobrecarregar famílias, sobrecarregar professores, né? Porque isso acaba jogando contra a aprendizagem. Então, o remédio, né, acaba sendo a dose muito mais forte, acaba virando quase que veneno na vida das crianças e das famílias. E acaba jogando contra a escola, né? Então, a gente precisa dosar, utilizar as mais diversas plataformas, e hoje o acesso às tecnologias está na nossa mão, né? A gente vai aprendendo dia a dia, vai mexendo e vendo diversos aplicativos, sites, plataformas que podem nos ajudar e têm ajudado muito nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é o conselho que eu dou. Eu acredito que essa dosagem e também a multiplicidade das plataformas e atividades pode facilitar a aprendizagem, né? A professora Angela Maria até falou, citou isso, falou assim, é importante encontrar um equilíbrio. Tem muitas colocações aqui de escolas públicas ou de escolas menos favorecidas, a população menos favorecida em termos de recursos. A professora Cátia Alves fala da questão da zona rural, de escolas de zona rural, a Liana Ferreira fala de escolas com dificuldade. Infelizmente, a gente não tem uma coordenação nacional para esse momento que a gente está vivendo, e a gente acaba lidando muito com questões regionais. Aliás, Wagner, a gente tem até estados que começaram antes ou depois da suspensão. Então, a gente, aí no Sul, você está tomando como referência o Sul, que está na quarta semana, mas tem uns que já começaram antes, outros que começaram depois, a gente está ainda vivendo situações muito diferentes. E as soluções que vêm para essas escolas públicas também são muito regionais, depende muito da secretaria, como estão organizando. Algumas fizeram cadernos impressos, porque a secretaria tem que organizar de acordo com as condições da sua região, né? Então, a gente não tem... A gente acaba ficando um pouco limitado em função de que demanda de uma organização pública, de uma política pública. Mas pensando nessa possibilidade, Zilda, que eu sei que você tem uma experiência larga, de como que a gente faz com situações muito diversas, onde cabe essa então, possibilidades? Eu estou, inclusive, lendo o chat aqui ao mesmo tempo, né? E as pessoas dizem, eu estou sedenta de orientação, como é que a gente faz? E são situações, de fato, muito diversas, e mesmo numa escola em que a gente tem uma certa regularidade, vamos dizer assim, você tem pais em situações diversas também. Por exemplo, você tem pais que estão de home office, pais que não estão trabalhando, e pais que são médicos e vão ter que sair, estão na linha de frente. São situações diversas, né? Depois, você tem uma situação de conexão diversa também. Tem casa que não tem conexão para todo mundo ao mesmo tempo para live. As famílias não se prepararam para ter pai e mãe em casa, 3 filhos e 3 lives de escola. Quer dizer, qual é a nossa questão? Eu acho que a primeira delas é o seguinte: existe uma coisa que é o vínculo. Nesse momento que não está todo mundo na sala, que você não tem o olhar de todo mundo e tal, é decisivo que você garanta que o vínculo não está rompido. Então, para algumas situações, é bom a gente lembrar a importância de você, até às vezes, ser repetitivo. Mas, por exemplo, na escola que eu trabalho, é uma escola particular, daqui da Zona Oeste de São Paulo, e nem por isso não teve que se haver com todos esses problemas. Primeiro, a gente começou trabalhando com sequências didáticas, né? Então, o que as crianças tinham que fazer na sequência? Como é que elas se preparavam para aquilo? Então, para fazer essa atividade, você vai precisar, parece ridículo e óbvio, mas não é. Você vai precisar do seu caderno, do seu livro, de lápis e borracha, um lugar para sentar. É ridículo de óbvio, mas não é ridículo de óbvio se você pensa que cada um está num canto diferente. Bom, depois, o que se espera que você faça e qual é a devolutiva que você quer? Nós, como escola no início, a gente não tinha se preparado para fazer lives, por exemplo, né? Então, na primeira semana, isso foi sendo ajeitado enquanto os meninos tinham sequência didática. A gente descobriu que tinha lives de jeito diferente. Uma que agora tem para todas as salas é assim: o primeiro momento da manhã, os meninos se encontram os professores numa live e ele explica todas as atividades que os meninos vão fazer assíncronas, ou seja, tem um momento síncrono para explicar, tem um momento assíncrono
para os meninos fazerem as atividades, e tem mais outra live que aí não é para explicar propriamente a atividade, mas aí é para já trabalhar mais no conteúdo. Isso funcionou para a escola inteira? De jeito nenhum. Isso funcionou para alguns grupos de certa idade, e para outros a história é diferente. Para os pequenos, esse momento de live era para contar história. Então, entendendo a justa medida de cada coisa, deu um trabalho imenso. Os professores estão exaustos em todas as escolas, né? Burnout é um termo que se diz para quando a pessoa perdeu assim, limite de exaustão, e se sabe, não sei se vocês sabem disso, que professores e profissionais de pronto-socorro têm níveis, às vezes, de doença profissional de burnout, ambos. A diferença agora é que quem está no pronto-socorro está diante da epidemia. Tirando isso, os professores estão trabalhando dobrado, nós coordenadores também. Mas, quer dizer, então, procurar a justa medida entre o que é síncrono e o que é assíncrono. Também a gente descobriu que não dava para fazer síncrono com as classes inteiras. Então, dentro das classes, a gente tem momentos síncronos, curtos, 20 minutos, 25, para trabalhar com grupos menores. Isso também foi uma apropriação, a gente não descobriu de cara. Levou um tempo para descobrir, porque eu, por exemplo, eu já tinha sido professora totalmente à distância na pós-graduação. É muito diferente, nem se compara com o que a gente está vivendo agora, teve que adaptar. Então, primeiro, tem que medir o síncrono para quê, né? Então, é para orientar a atividade, é para ver o que os meninos fizeram. Depois tem uma coisa fundamental, tarefa que a gente pede, nesse aspecto, isso é sempre para os professores, mas nesse caso é fundamental. Pediu atividade para os meninos, na live seguinte tem que dizer, li a atividade de vocês, dei devolutiva, queria chamar a atenção, quer dizer, o vínculo não pode ser perdido, porque os meninos estão distantes. Então, e as plataformas digitais em geral, elas têm jeito de você saber quem entrou, que horas entrou, se não entrou, e a gente usa outros meios. Quer dizer, o menino está muito sumido, liga lá, vamos entender o que eles têm. Eu acho que esse é um dado. Tem alguém aqui que me falou sobre regularidade, acho que já subiu. Por exemplo, organizar estas aulas num cronograma semanal. Madalena Cavalcante da Silva. Madalena, isso, Madalena, que vão subindo as coisas aqui. Madalena, é o seguinte, eu chamei a atenção para os professores sobre regularidades. Então, a gente tem que ter uma medida que é de lives e de atividades assíncronas. Nós não somos uma escola, vamos dizer assim, aspas. Não gosto dessas coisas porque tem que tomar um certo cuidado, mas assim, não somos conteudistas, quer dizer, a gente não é uma escola de muita aula expositiva, nós temos um currículo IB, que é International Baccalaureate, que diz respeito muito à investigação, então tem muita atividade que na escola as crianças têm que pesquisar, eles têm poucas aulas expositivas tradicionais. Então, como é que a gente transpôs para isso? Fazendo sequência didáticas, mas a gente percebeu que tinha que ter lives. Agora, certas regularidades, a gente foi entendendo a importância delas. Então, o dia começa com live para enunciar e anunciar o que é aquele dia. E tem outros momentos, mas isso, ter uma regularidade semanal, as crianças saberem que 8h30 tem a primeira live que se explica, que o meu grupo é o grupo vermelho, que não tem 24, mas tem 8, eu vou encontrar. Essas declarações foram ajudando muito os alunos a se organizarem. E eu acho que entrou um ator aí que não existia, e a gente começou a ver em reunião com os pais que fizemos, que é o seguinte, os pais começaram a se desesperar, mas peraí, é para eu fazer o quê? É para eu fazer com ele? Se ele não fizer, eu tenho que cobrar, e se fizer errado, eu tenho que corrigir. Vou lembrar que a gente estava numa situação de sala de aula que todo mundo conhecia mais ou menos o seu papel, né? E essas tarefas chegam em casa e as crianças até se adaptarem levou um tempo, e os pais começaram a se exasperar também. Então, a gente começou a entender que para as crianças menores, sobretudo, nessas nossas orientações tinham que ir o que se espera dos pais e o que se espera das crianças, porque isso também não é óbvio, tem a ver com aquela primeira palavra que eu falei lá sobre pactuar. Qual é o nosso papel agora? Então, para certas crianças de certa faixa etária, os professores disseram, olha, não corrige, a hipótese de escrita e de leitura nesse momento, deixa eles, não tem problema, SC, mas isso tem que ser ensinado.
Então, eu acho que a gente está vivendo nesse espaço, no repactuar, de ter certas regularidades que ajudam e acalmam, e de entender o que nós três estamos falando, quer dizer assim, afinal de contas, o que a gente precisa que as crianças aprendam? E também teve que repactuar isso. Não é todo o currículo que estava combinado para esse período que a gente vai dar conta, a gente sabe. E os pais também foram informados. É isso. Aliás, eu vou entrar nesse assunto família também. Primeiro, eu queria agradecer, tem um montão de gente também colocando suas experiências. Tem muita coisa bacana aqui. Para a gente poder trocar, a gente não consegue trazer todas, mas que bom que vocês estão colocando, porque a gente vai aprendendo também com vocês e todo mundo aqui no grupo, no chat. Wagner, eu queria que a gente entrasse agora para a gente começar a falar das experiências e a grande experiência que tem com a educação. Então, como que a gente faz esse alinhamento? É um pouco que a Zilda já vinha falando, a casa, né? As famílias que estão lá com seus tempos totalmente diferentes. A professora Lucy Guimarães, ela até fala como que essa mudança, como lidar com essa mudança que vai impactar profundamente as famílias, né? Como que a gente alinha o que a gente tem previsto e o que está acontecendo lá na casa dos nossos alunos, que é uma diversidade imensa de organizações, né? De tempos. Eu acho que a pergunta é bem posta, no seguinte sentido, em primeiro lugar, as famílias não têm muitas o conhecimento pedagógico para poder acompanhar as crianças, né? Isso gera um impacto já desde da compreensão que a colega falava também, né? Por isso que a escola precisa ser muito parceira da família nesse momento, né? Porque eu acredito que seria muito ruim a escola delegar para a família o processo que é da escola de alfabetização e do desenvolvimento da aprendizagem. Eu acho que isso as escolas não estão fazendo, mas no sentido de que a gente precisa dosar, como a colega também dizia, manter o equilíbrio, né, para que essa responsabilidade não recaia sobre as famílias. Então, a gente tem também, enquanto escolas, eu imagino, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, tem conversado muito com as famílias, no sentido de orientar, ajudar as famílias a montar uma rotina de estudo, né, de planejamento, para que a criança possa aproveitar bem as atividades, mas se desenvolver no seu todo, né? A gente fala tanto em educação integral, eu acho que esse momento também tem sido propício para isso. Eu acho que a escola precisa ajudar a família a olhar para a criança como um todo, né? No sentido de que precisa dosar o tempo para o estudo, precisa dosar tempo para o descanso, para o lazer, para diversas outras atividades que fazem parte, constituem a vida da criança e das famílias, né? E eu acho que isso tudo que nós temos passado tem demandado uma reorganização geral do planejamento das famílias. E aí a escola passa a ser parte integrante do dia a dia da família, mas não a família levando a criança para a escola, né? A escola indo para dentro da casa da família. Eu acho que isso trouxe, no início, uma problemática grande, eu imagino, para as famílias. Como é que a gente vai fazer agora? Como é que nós vamos organizar tudo isso? A gente não sabe, a gente não tem tempo. Então, a demanda do planejamento e da organização da rotina, eu acho que exigiu muito das famílias no início, como exigiu da escola, né? A gente também não pode esquecer desse aspecto, né? Assim como nós, educadores, somos muito demandados, as famílias também. E aí, sem contar que tem todo o impacto e a questão financeira que pesa na vida das famílias, né? Isso também acaba afetando, às vezes, eu diria até de maneira determinante para algumas famílias, a tranquilidade e a sanidade, porque a gente precisa também manter o lado emocional tranquilo nesse momento. Então a gente tem escutado relatos de famílias abaladas, de crianças abaladas. Então a gente, como escola, precisa ser parceiro e poder levar para as famílias não só conteúdos, não só conhecimento, mas levar de fato a dimensão do cuidado. Uma educação integral cuida, em primeiro lugar, da criança, cuida da família, cuida do sadio desenvolvimento de todas as capacidades da criança, não só intelectuais, mas afetivas, emocionais, espirituais, enfim. A gente precisa, enquanto escola, também ajudar as famílias nesse sentido e poder formar essa parceria, porque é isso que vai dar tranquilidade para as famílias também,
quando a escola se mostra compreensiva, quando a escola consegue dizer, olha, não, se você não conseguir dar conta do planejamento hoje com seu filho, não tem problema, você pode fazer amanhã, você pode fazer final de semana. Então, tudo isso é importante que a escola tenha essa flexibilidade também, para que a gente não enlouqueça as famílias, né? Eu tenho escutado relatos, a gente tem visto muitas famílias que lá pelas tantas não sabem mais o que fazer, né? Eu não sei se dou conta da cozinha, se faço o meu trabalho do escritório, ou se ajudo meu filho nas atividades, né? Então, tudo acaba pesando e sobrecarregando as famílias. Então, nós, enquanto escola, a gente precisa ter essa capacidade de discernir. Eu repito aquela ideia, né? O que é importante nesse momento não é só o desenvolvimento cognitivo, tem o desenvolvimento emocional, tem todo esse cuidado com a saúde física que todos nós estamos buscando, né? Essas orientações que a escola também precisa passar, o aspecto psicológico, emocional das crianças e das famílias. Então a escola é parceira nesse momento também nesse sentido, orientando, por exemplo, uma coisa que me vem em mente é a questão da alimentação saudável, por exemplo. A escola também precisa orientar essa dinâmica toda. Estimular as crianças que façam atividades físicas, que reorganizem a vida dentro de casa. Enfim, tem uma multiplicidade de atividades e de parcerias que a escola precisa fazer, junto com a família, porque sozinho ninguém faz educação, né? Você sabe que na live que a gente conversou com a Thelma Pantano e Letícia Ferrari na quarta-feira, foi exatamente o que ela falou, tem que manter, cuidar, e a escola pode ser uma orientadora nesse sentido, de cuidar da rotina enquanto prática de atividade física, enquanto saúde mental, emocional. Isso é bem bacana, a live, bem o que o senhor falou agora nesse momento. A professora Cibele Queiroz está falando um pouquinho de escola pública, que ainda nem chegou nesse tempo. Na verdade, a gente está vivendo diferentes tempos da pandemia, né? Alguns estados começaram mais cedo, São Paulo foi o que iniciou primeiramente, é o que tem o maior caso, as curvas a sobrecarga do sistema de saúde são diferentes, a gente tem algumas estão de férias, algumas foi suspensão de aulas, ritmos muito diferentes, então em tempos diferentes da pandemia. E a gente passa, logo que suspende as aulas, a gente passa por um momento muito forte de uma ação emergencial, e que aí vai fazendo as coisas um pouco no atropelo, e alguns que já passaram por essa fase, estão numa preocupação de como avaliar. A gente tem uma live na semana que vem sobre avaliação online, depois como que eu avalio, como que eu acompanho essa aprendizagem desse aluno que está distante de mim, para que quando eu volte a gente tenha umas outras questões, mas existem elementos, pontos chaves importantes que a gente pode compartilhar aqui, e aí eu quero que a Zilda retome. Por exemplo, a professora Fernanda Vida, ela falou do vídeo motivacional, que começar a dançar. Quando você retoma, queria que você retomasse, detalhando um pouco mais, quando você fala das questões síncronas e assíncronas, esse tempo que eu estou junto com o professor e o tempo que eu estou separado, nas duas maneiras, o professor tem que ter uma inserção muito forte, uma orientação muito clara. Quanto menos ele depender, tiver mais autonomia para resolver essas atividades, principalmente as assíncronas, porque na síncrona o professor está fazendo a orientação, mas se ele conseguir fazer, menos sobrecarrega, ou menos dá uma tarefa para alguém que não está formado. Eu sempre digo assim, os pais, não adianta de falar para eles fazerem a alfabetização, que para mim, eu acho que o professor de alfabetização é um gênio, porque é realmente uma etapa que tem muito cuidado, né? Como você faz? Você não vai ensinar o pai os anos que a professora teve de escola, ensinar para ele reproduzir em casa. Então, como a gente faz para que garantir que nesses momentos assíncronos, sua turma consiga, independente da faixa etária, consiga ter uma autonomia de execução que seja independente, que não precise de uma orientação de um pai que não tenha formação para isso? Olha, esse é um desafio super interessante, que eu acho que a gente foi aprendendo. E quando a gente diz foi aprendendo, com mais estrutura, com menos estrutura, nenhuma escola estava de verdade preparada para o que a gente está vivendo. Ok, escolas que já tinham instrumentos tecnológicos, que as crianças tinham mais experiência com isso, não, esse degrau passou mais rápido, vamos dizer assim, mas precisou entender tudo. Então, todo mundo está aprendendo, né? Então,
dizer assim, não, mas a escola não estava preparada. Nenhuma escola estava preparada para uma coisa dessa dimensão, né? Então, voltando aqui, eu acho que como é que a gente construiu isso? Né? Quando eu fui fazer, eu tive exatos 2 dias para formar a equipe da escola, tá bom? Oi, Helena, que bom que você veio, prazer em vê-la. A gente teve muito pouco tempo para construir isso com os professores. Então, nosso primeiro movimento foi a construção de propostas que os meninos pudessem fazer em casa. E aí eu chamei muito a atenção dos professores dizendo assim, quando vocês pensam a lição de casa, vocês fazem uma conversa e dizem assim, ó, a lição de casa vai ser assim, assim, assado. Vocês vão ter que fazer isso, isso e aquilo. Muito bem, vamos entender que este pedaço lhes foi tirado. Então, vai ter que explicar o que se espera e o que precisa. Então, esse foi um jeito da gente começar a orientar os professores no sentido de fazer com que as crianças ficassem mais autônomas, trazendo as informações que precisavam. Depois, a gente foi introduzindo, sobretudo para o Fundamental 1, a live do início de dia, para ter essa conversa de o que se esperava deles naquele dia. Depois a gente começou a entender que esse novo ator que estava em casa, que eram os pais, também estavam pedindo orientação, né? O que eu falei, não sei se eu corrijo, se eu não corrijo. Bom, então vamos conversar com esses pais. E para os menores, tinha uma orientação para os pais mesmo. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. São crianças não leitoras, os menores. Então isso também apareceu. Quer dizer, a gente foi aprendendo a trazer mais informações que fizessem com que os meninos fossem mais autônomos nesse processo. Então, quanto mais isso foi acontecendo, menos foi a demanda dos pais para a help desk, para uma porção de coisas. Até que teve um momento, basicamente, a gente está na 6ª semana, na 4ª semana, que isso, em encontro com os pais, isso também começou a aparecer. Mas eu não sei se eu corrijo ou se eu não corrijo. Então, os professores entenderam que precisava dar mais algumas dicas para os pais sobre o que também se esperava deles. Porque, como eu falei lá no início, o pacto, quando a escola é presencial, o pacto é outro da função dos pais. Isso precisa ser construído também. O que eu queria dizer assim, que não é fácil, mas é como eu disse, quer dizer, a gente tem que garantir o vínculo com as crianças e com as famílias, de maneira que essas dificuldades, as primeiras, assim, não tinha Zoom, aí tem Zoom. Quando põe o Zoom, começam os problemas com o Zoom. Aí não vai usar o Zoom, vai usar o Jitsi. Bom, quando bota o Jitsi, tem outros problemas. Depois foram aparecendo, na medida que os professores foram se apropriando, eles mesmos foram descobrindo outras ferramentas. Ótimo, quando isso acontece, aparecem novamente outras questões. Eu acho que os vínculos construídos possibilitam a gente lidando com eles. Agora, estávamos todos preparados, ninguém estava preparado. E eu acho que tem uma condição emocional aí que também está dentro, que é o seguinte, não é só que a gente mudou o lugar, o espaço, o tempo, os corpos, né? Quer dizer, todo mundo na mesma sala e cada um na sua sala com o cachorro passando, enfim, muda tudo. Tem crianças que juntaram famílias, então estão os primos, outra confusão. Mas, sobretudo, uma condição de ter os vínculos para ir enfrentando cada uma dessas coisas. E eu acho que a gente está falando o conteúdo, a avaliação, como é que ele faz a sequência, está alfabetizando e tal. E vale a pena chamar a atenção de um espaço de escuta também, porque nós adultos estamos angustiados com o tempo que a gente está vivendo, então apareceu aqui as situações de inadimplência, as situações de revisão, uma série dessas, pais trabalhando em casa, ou pais na linha de frente, ou as notícias que chegam para as crianças sem nenhum filtro. Eu acho que entrou em jogo também uma questão de escuta sensível desse conjunto de angústias de todo mundo e todo mundo confinado, né? Quer dizer, eu não sei como anda a audiência do Big Brother Brasil, mas cada um ficou com seu BBB dentro de casa, tendo que lidar com as suas questões. Então, vale lembrar que nossas questões mudaram, não só com a questão do conhecimento e como a gente aprende quem são os atores, mas também da escola continuar sendo, e se não era ampliar isso, um espaço de escuta
das demandas das crianças e de suas famílias, e da manutenção desses vínculos. Eu acho que isso é uma questão decisiva. Bem bacana. A gente vai começar a ser engolido pelo Cronos, então eu vou começar com a pandemia. Primeiro tinha um montão de gente concordando com essa questão do diálogo com a família, então ficou muito claro que enquanto a gente não conhecer as nossas famílias, o perfil das nossas famílias, a gente não consegue fazer um bom planejamento. E planejamento foi a fala também da Kátia Beatriz Steinhaus, que ela fala de planejar de maneira diversificada, exatamente isso, professora. Também o professor Gold Emerson também falou bastante do planejamento, a professora Caiane sobre o diálogo e troca com a família. Nós estamos todos concordando de que precisa olhar para a sua família, olhar para a sua realidade, o momento que você está, o tempo que você está na pandemia, e conseguir organizar. A professora Ana Maria Martins, ela também fala que ela quer os pais para organizar a rotina. Isso é uma coisa que pai pode fazer. Podia fazer antes, já pode fazer agora. Ele já fazia antes, enquanto que leva, quando volta, a lição de casa. Essa organização de rotina é da família. E tem uma pergunta específica de educação infantil, que é Daniela Hart, que está falando que exige socialização e interação. Exatamente. Um dos grandes desafios hoje é lidar com a educação infantil à distância. Mas tem muita coisa que o pai pode fazer, que ele já deveria fazer sempre, que agora vai fazer com mais intensidade. Ler histórias. O Conselho Nacional de Educação, a última resolução, que acho que foi 18 de março que eles lançaram, dá uma lida lá que fala um pouquinho de possibilidades da educação infantil, que acho que é legal, que ajuda, e mostrar o que dá para ser para fazer agora com a educação infantil. Outra questão que eu queria falar de tempo, o tempo do ano nosso mudou. Né? A gente tem hoje uma organização de tempo que a gente pode trazer coisas de setembro, de outubro, que estão no final do ano, que são mais fáceis de trabalhar agora à distância, para depois deixar para fazer algumas coisas. Isso tem a ver com uma série de perguntas aqui do pós. Vou dar uma geral. Por exemplo, Claudemar Santos, e aliás ele faz para você, professor Wagner, uma pergunta específica, se na volta não acarretará um desabamento do tempo, uma corrida para tentar fazer tudo o que não conseguiu fazer. A resolução do Conselho fala das possibilidades de você utilizar o período online com validade letiva, ou na volta você ampliar a carga horária, usar sábados, usar domingos, usar feriados, usar férias, existem várias possibilidades, mas obviamente todas elas não é que dá para pegar esse período que a gente vai ficar parado, que a gente não sabe nem quanto vai ser, que aliás é uma pergunta da professora Letícia Bercholet, que ela fala da previsão de retorno. Ninguém tem. Alguns estados falam em algumas situações, alguns estados são em momentos diferentes, mas a gente tem que lidar com cenários de tempos diferentes, planejamentos de tempos diferentes. Obviamente, quando a gente voltar, vai estar todo mundo fragilizado emocionalmente, os professores desgastados, as famílias, a gente não sabe o que acarretou nas famílias, tiveram perdas, como eles lidaram com essa situação, não estou nem falando só emocional, só que o tempo vai ser outro. Então, Wagner pergunta direto assim, e o pós, o que a gente faz? A gente vai correr atrás de tudo isso? O tempo vai ser, o Cronos vai ser muito pouco, e a gente vai ter que ter um Kairos bem animadinho? Pois excelente pergunta, né? E não tem resposta nem solução mágica para isso. Eu acredito que a volta, a gente tenha que pontuar algumas coisas bem importantes. Inclusive, essa proposta do parecer a que você fez referência, Solange, fala em algumas sugestões na volta da atividade presencial nas escolas, né? E me chamou a atenção que a primeira delas é a acolhida. A acolhida tanto do professor, quanto do aluno e das famílias, né? Porque, como eu falei anteriormente, esse período mexeu com o emocional de todos e está mexendo ainda, então a gente vai ter que lidar muito no retorno, né, com a parte emocional, com a acolhida das pessoas. Claro, depois, eu acredito, como eu já tenho reforçado, a gente precisa ter foco, e o foco tem que ser na aprendizagem. Então aí entra uma outra questão que, inclusive, o próprio Conselho Nacional orienta, que é a verificação da aprendizagem das crianças. O quanto daquilo que a gente fez ou não fez, né, nas atividades domiciliares ajudou ou não ajudou na aprendizagem das crianças. Eu acho que essa verificação, essa avaliação da aprendizagem, esse diagnóstico vai ser importante. Obviamente, a gente não vai conseguir recuperar todos os conteúdos que provavelmente estão na grade curricular, né, na proposta pedagógica das instituições. E eu diria que talvez isso não seja o mais importante,
né? Me perdoem pela franqueza, né? Mas o mais importante é tirar lições de todo esse momento, que eu acredito que as nossas crianças, os nossos professores sairão desse momento muito fortalecidos. Eu falo, uma característica muito importante que a gente desenvolveu nesse período é a capacidade de se adaptar. A gente tem visto professores, famílias, alunos improvisando, e essa característica é bem importante na adaptação, na educação, desculpa. A gente tem que ter condições de se adaptar, e a escola também vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né, de um tempo curto, cronologicamente, e precisa qualificar esse tempo. Então, aí a importância, de novo, do Kairos, né? Esse tempo que a gente vai ter, talvez a gente vai ter que estender o turno de atividades, os horários, enfim, o ano letivo, aproveitar sábados, feriados, não sei. Isso cada escola vai ter possibilidade, cada estado também vai legislar sobre isso. Mas o mais importante é que o tempo ele seja aproveitado qualitativamente para a aprendizagem das crianças. Então, aí a gente vai poder conciliar, né, atividades presenciais com esse conhecimento que a gente já adquiriu nesse período de atividades à distância. Então, a gente vai poder fazer um ensino híbrido para recuperar conteúdos, para fortalecer a aprendizagem, enfim. São muitas alternativas que estarão à disposição, provavelmente, mas a ideia é justamente aproveitar o tempo, qualificar o tempo e focar naquilo que é essencial. Eu repito, a aprendizagem das crianças, né? E o conteúdo como meio, como instrumento, as tecnologias também podem nos ajudar bastante. Então tem uma gama de possibilidades. Não tenho dúvida que a tecnologia está a nosso favor. Como você está falando da adaptação, a professora Kátia Alves falou que é o darwinismo da educação. Professor, espero que todos deles se adaptem tanto que a gente não tem uma seleção natural, todos nessa adaptação a esse novo ambiente. Eu acredito muito, educação não foi para fracos, né? A gente sabe que a gente tem que estar aqui lutando. Professor Antônio Fernandes, não lembro do número da resolução, eu posso pedir para depois encaminhar para o senhor, mas se colocar agora de março, resolução do Conselho Nacional de Educação de março, essa é a última que lançaram, mas eu posso pedir depois encaminhar. A professora Ana Paula Andrade está perguntando sobre a avaliação. Professora, segunda-feira a gente procura um calendário das lives, o próximo plantão Educatrix vai ser sobre avaliação online. Acho que aí a gente pode discutir profundamente essa questão. E também para a educação infantil e para as séries iniciais, e vezes para todos, falo para vocês que a gente do Grupo Santiliana tem o Maratona Edu. A gente uma plataforma que tem conteúdos, saiu até na revista Veja, publicou sobre essa plataforma, tem livros da Eva Furnari, do Pedro Bandeira, da Ruth Rocha, de altíssima qualidade, tem atividades, tem um bloco para a escola, tem um bloco para pais, então vocês também podem acessar lá e ver sugestões, inclusive para a escola pública, que tem poucos recursos, para encaminhar para os seus pais, para eles terem acesso a alguma atividade. E na live que a gente fez quarta-feira, a Thelma falou o quanto é importante nesse período você manter, principalmente dependendo da faixa etária, das questões de poda neural, muito importante você manter a atividade cognitiva dessas crianças. Então, lá tem bastante recurso. Vou pedir depois para a equipe colocar aí o link da Maratona Edu para vocês acessarem. E para a gente encerrar, porque realmente a gente está no limite do nosso Cronos, queria só a última consideração, Zélia, falando um pouquinho desse... acho que talvez um acalento para todos nós que estamos aqui. O que a gente faz com o nosso tempo? Olha, enfim, está se falando aqui, quando voltarmos, etc., como vamos trabalhar, eu acho que o nosso... primeiro que essas transições, elas são complexas, não é? E a volta para a escola que nós deixamos há 6 semanas não é a escola que vamos encontrar. E a nossa experiência, enfim, e nós também termos passado por isso, assim como os nossos alunos. Então, eu acho que, primeiro, tem um processo de acolhimento do que foi esse tempo, e de escuta e do relato, né? Quando se fala da experiência, na grande ideia de que a experiência ela é a fonte daquilo que vamos construir. E eu acho que nesse aspecto, as tecnologias elas nos foram fundamentais para nos tornarmos próximos, ainda que fisicamente distantes,
mas eu acho que um olhar para o que foi feito, o que fizemos, é o que vai nos dar compreensão e também que vai nos dar a compreensão do que os nossos alunos aprenderam. Eu acho que as réguas que a gente tem de avaliação, essa é a conversa de segunda-feira que eu vou assistir, as réguas que a gente tinha diziam respeito a uma condição presencial, muito mais síncrona do que assíncrono, com uso X de tecnologia. E agora a gente vai avaliar a aprendizagem dos nossos alunos. A distância emergencial, né? Quer dizer, foi uma emergência botar todo mundo desse jeito, com outras condições de tempo, de espaço e de relação, né? E na perspectiva de outros tipos de aprendizagem que tiveram juntos aqui. Então, o que eu acho é que as nossas réguas também vão ter que ser revistas, né? Eu coordeno a área de tecnologia educacional e eu tenho um mapa de aprendizagens que eu espero que a cada ano as crianças se apropriem em relação à tecnologia. Hoje eu fiz uma reunião com a minha equipe e falei, olha, a gente vai pegar o nosso mapa das aprendizagens, o nosso currículo de apropriação de tecnologia, e a gente vai ter que rever isso tudo de novo, porque, bem ou mal, e a toque de caixa, tanto a gente tem um mapa para os professores e outro para os alunos, e todo mundo aprendeu várias coisas que a gente tinha um X tempo, a gente pensava em X tempo, eles aprenderam muito mais rápido, nossos alunos também. Então, a gente vai ter que primeiro olhar para esse passado, para tentar fazer a proposta para o que virá depois, né? Nesse sentido, essa experiência vai rebalizar as nossas compreensões e até do ensino presencial. Não se trata de retomar um fio que vinha de lá, mas para reconstruir e tecer de novo o que seremos como escola, como professores, como alunos e como indivíduos depois de uma experiência como essa. É assim que eu vejo e agradeço a oportunidade de ter partilhado muito mais as minhas indagações do que propriamente as minhas sugestões, mas foi isso que eu falei para a Solange quando ela me convidou. Não, foi ótimo, eu agradeço o professor Wagner, a professora Luísa aqui do Farroupilha, está falando para a gente que é a escuta, e é isso, a gente está aqui escutando, estamos escutando o que eles estão falando aqui pelo chat, estamos escutando cada um, e é nessa construção que a gente vai crescer. Obrigada por tanta gente querida que está aqui, a Helena também, que já participou de uma live com a gente anterior aqui no Plantão Educatrix, muito obrigada, a gente passou uns 2 minutinhos aí, mas infelizmente a gente tem que encerrar, senão eu acho que a gente tinha assunto aqui para muito mais tempo. Muito obrigada. A próxima live é dia 27 de abril, na segunda-feira, que a gente vai discutir essa questão de avaliação. Então, todos convidados, obrigada pela presença, mais uma vez, obrigada, professor Wagner, professora Zilda. Obrigada.